Pessoal, meu nome é Renato Aloy, estou aqui com mais uma aula do curso Arduino Advanced, aula 8. Nós vamos falar hoje sobre a ponte H, a primeira parte de uma série de 3 aulas, e vamos falar hoje sobre teoria e aplicação. Quero mostrar para vocês aqui um circuito da ponte H. Ela tem esse nome porque parece mesmo com H, a disposição dos componentes aqui com o motor no centro lembra a letra H, e é um circuito que utiliza dois transistores PNP, aqui o Q4 e o Q2 PNP, o Q3 e o Q1 aqui NPN, nessa disposição com os diodos de proteção. E vamos lá. Eu vou colocar também um kitzinho para vocês poderem comprar os componentes necessários para essa aula na loja do curso Arduino, no meu site serialink.com.br. Então vocês vão poder comprar as peças necessárias para essa aula aqui lá, tá bom? Vamos ver o conceito da ponte H. Para que serve uma ponte H? Basicamente para inverter a rotação de um motor. Então a gente pode fazer a inversão da rotação de um motor ligando ele no positivo e negativo da bateria. Ele vai girar num sentido, e invertendo a ligação ele vai girar no outro. Mas isso não é prático para que a gente possa fazer isso de forma eletrônica. Então o que eu quero mostrar aqui do conceito para vocês é utilizando chaves da forma que está no desenho aqui. São 4 chaves dispostas nas pernas do verticais aqui do H, tendo na perna horizontal o motor. E como é que funciona o acionamento dessas quatro chaves? Dessa forma diagonal, ou seja, eu vou ligar a chave superior esquerda e a chave inferior direita para dar um sentido para o motor. Então, como as chaves superiores estão ligadas no VCC, né, no positivo da bateria, e as chaves inferiores estão ligadas no 0 volts, no ground, eu tenho o fluxo da corrente aqui nesse sentido das setas, fazendo com que o motor gire num sentido. E quando eu faço o acionamento diagonal do outro lado, eu tenho o sentido invertido, o motor rodando no sentido inverso. Então, esse é o acionamento correto da ponte H, e aqui eu coloquei o acionamento errado. Esse acionamento não pode ser feito porque se eu ligar, se eu acionar as chaves do mesmo lado, tanto de um lado do H aqui quanto do outro, eu vou ter um curto-circuito, e isso não vai ser bom, vai dar problema aí. Como a gente está usando pilhas, não vai queimar nada, nem não vai ter nenhum problema drástico, mas de qualquer forma é um curto-circuito que não é bom. E então esse acionamento tem que ser evitado. A gente vai ver até como que isso ocorre com os transistores, como é que a gente evita isso. Vamos fazer essa montagem desse circuito conceitual utilizando as chaves táteis. Vamos lá? Pessoal, vamos lá. Deixa eu primeiro apresentar para vocês aqui o material que a gente vai usar. Estou com suporte de pilha, já com 3 pilhas aqui. Eu fiz um acabamento nas pontas aqui. Isso aí no kit que eu vou montar para vocês comprarem dessa aula. Eu vou preparar também já com essas pontas aqui para espetar na protoboard. Vai ficar bem facinho de colocar, igual é o kit de jumpers. Isso para o suporte de pilha. O motor também já está com o capacitor soldado de 100 nanofarads. A gente vai ver daqui a pouco a explicação desse capacitor aqui. O fio também já está com a ponta aqui soldada. Então esse é o motor de 3 volts, alguns jumpers extras aqui de fio duro, os diodos um N4007, algumas chaves táteis aqui que a gente vai fazer essa primeira montagem com chave tátil para a gente entender o funcionamento dessa ponte H. Resistores eu estou usando, são sempre conjuntinhos de 4 aqui. Estou usando 100 ohms, 330 e 1K. A gente vai entender o porquê disso. Os transistores PNP e NPN, e a protoboard
eu vou fazer uma montagem aqui para a gente entender o funcionamento da ponte H com os botões. Vou colocar ele na disposição que a gente viu aí nos slides, da seguinte forma: na lateral, numa lateral do H, e na outra lateral, simulando as chaves que a gente viu no slide. A parte de baixo eu vou fazer um link aqui. Deixa eu pegar um outro jumper para fazer o link para o negativo. Então esse aqui, ó, eu vou ligar esse de baixo aqui, vou ligar para o negativo, e o de cima, deixa eu ver se eu liguei certo aqui na perninha. O de cima vou ligar no positivo. Então esses dois, deixa eu fazer o jump aqui também para que fique ligado aqui de um lado para o outro. Vem para o positivo esse aqui também. Então ficou assim, aqui vem do positivo para uma perna, para um lado aqui, uma perna da chave, e passa o positivo para cá e também já está ligado na outra perna aqui da chave. O negativo aqui embaixo, ligado aqui nessa perna de baixo dessa chave, e vou fazer um jump para ligar também na perna de baixo dessa outra chave aqui. Deixa eu fazer esse jump aqui. Aí. Então agora eu tenho a perna de cima das chaves de cima estão ligadas no positivo, e as pernas de baixo das chaves de baixo ligadas no negativo. Com isso, o que eu faço? Eu crio um ponto central do H, aqui mais ou menos no meio do caminho, para onde eu vou ligar o motor. Então a perna de baixo dessas chaves de cima, eu estou ligando aqui na trilha adjacente aqui, e aqui mais embaixo vou ligar o motor. A gente já vai entender. Deixa eu ajustar esse jumper. Vamos botar outro jumper agora na perna de cima da chave de baixo, e conectar no meio do caminho lá no outro jumper. Então nós estamos aqui no meio do caminho com os dois jumpers ligados, aqui na perna de cima da chave de baixo e na perna de baixo da chave de cima. Vou fazer a mesma coisa para esse lado agora aqui. Então, um jumper aqui. Acabou ficando um pouco mais estreito que a minha primeira montagem, mas eu ajusto os jumpers aqui. Pera aí. Pronto. Com isso, então, se eu acionar, por exemplo, essa chave aqui, ela vai passar corrente aqui do positivo pela chave, vai vir para esse encontro central aqui desses dois jumpers, que vai estar ligado ao motor. Então, eu uso um suporte para prender o motor. Deixa eu soltar o fio dele. Vou ligar ele de um lado aqui, desses encontros do jumper, e do outro lado, que é a parte central do H. Então ele está ligado aqui no encontro na trilha adjacente do encontro desses jumpers aqui, e o outro lado do motor ligado nas trilhas adjacentes do outro encontro de jumpers. Aí eu tenho o meu H, olha meu H aqui, formando aqui as chaves aqui, formando a lateral do H, a outra lateral aqui, e o motor aqui no centro, tá? Deixa eu ligar então a bateria. Cadê? Aqui. Vamos ligar a bateria aqui no positivo, aproveitando a trilha do positivo e a trilha do negativo. Então pronto, estou com a minha bateria ligada lá no positivo e no negativo. Então o que acontece? Deixa eu melhorar aqui. O que vai acontecer aqui? A hora que eu acionar essas duas chaves, o motor vai girar num sentido, porque ele vai passar do positivo através da chave, vai chegar no pino central, ele não vai passar para a chave de baixo porque ela vai estar desacionada, vai passar pelo motor, voltar e passar pela chave de baixo, fazendo o link no negativo, olha lá. Tá mirando para um lado. Tá? E aí se eu faço aqui na diagonal, como eu falei, ó, diagonal 1, diagonal, cadê? Ó, ele girando para o outro lado.
Vamos tentar fazer aqui uma brincadeira assim. Então esse é o funcionamento, vamos dizer, mecânico que eu vou fazer com os transistores. Então esse é o conceito da ponte H. Com esse acionamento diagonal assim, eu faço essa inversão do sentido do motor, tá? Aí a gente precisa substituir, no lugar dessas chaves de duas pernas, a gente vai substituir pelos transistores. De uma forma bem genérica aqui, a gente vai substituir um componente de duas pernas por um de três pernas. Mas se a gente pensar que a chave tátil ela tem duas pernas conectadas na protoboard, mas que o acionamento que a gente faz com o dedo seria a terceira perna do transistor, que é a base do transistor que é acionada pela porta do Arduino. Então, quando eu faço o acionamento mecânico, né, apertando as chaves, é o que a gente vai fazer com o transistor. Então ele vai funcionar nesse esquema de chaves, por isso que a simbologia que se usa na hora que a gente monta o esquema lá são realmente chaves mesmo, tá? Bom, beleza, então vamos ver mais um pouco de teoria. Bom, voltando, a gente viu o acionamento aí com as chaves táteis, e esse esquema aqui que eu quero mostrar para vocês é como funciona o acionamento com os transistores. Nesse exemplo aqui, nesse diagrama, eu estou mostrando o funcionamento de um transistor NPN. O transistor PNP ele funciona com tudo invertido. Então, deixa eu primeiro explicar isso daqui para a gente entender isso e depois ver como é que é essa inversão do NPN para o PNP. A gente tem duas situações, assim como a chave, a gente tem ela não conduzindo, que seria da chave tátil, seria ela sem pressionar, e quando está conduzindo seria a chave tátil pressionando. No caso do transistor, quando não está conduzindo, é quando a base ela está ou desligada, como no desenho aqui, essa chavezinha desligada, ou outra situação seria a base ligada no negativo. Ou seja, a base sendo tão negativa quanto o emissor, não há fluxo de corrente entre a base e o emissor, portanto também não há corrente entre o coletor e o emissor. Na situação de conduzindo, eu tenho a base polarizada através desse resistor R no positivo da bateria, e aí existe uma corrente de base entre a base e o emissor, e proporcionalmente uma corrente maior do coletor para o emissor, ou seja, fluindo corrente. Então é como se a chave tivesse acionada. Existe um cálculo para a gente chegar no valor desse R aqui, que eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, e isso influencia aí na escolha dos componentes e tudo mais. Deixa eu avançar aqui para a gente falar um pouco do transistor PNP e NPN. A diferença entre eles é que para eu acionar um transistor NPN, eu preciso da base positiva em relação ao emissor. Vocês podem ver aqui pelo desenho, esses são os símbolos dos transistores, né? O NPN tem o emissor ligado aqui no ground, com a seta apontando para fora, e o PNP, o emissor vai ligado no VCC, com a seta apontando para a base. Então essa é a simbologia que se usa na hora de desenhar o circuito. E o E é de emissor, o C de coletor e o B de base. No PNP, quando eu ativo o transistor, eu tenho então a base negativa em relação ao emissor. E no NPN, a base é positiva em relação ao emissor. Então elas são acionadas de formas inversas. Esse é o grande truque aí que a gente se faz valer disso para nunca acionar do mesmo lado, conforme eu falei, o mesmo lado do H lá, a gente não pode ligar aqueles dois. Deixa eu voltar aqui. Aqui, esse circuito, o uso errado aqui, eu tendo um NPN aqui em cima e um PNP aqui embaixo, como eles são acionados de forma inversa, eu nunca vou ter essa situação. A gente vai entender já por quê. Então é isso, eles funcionam de forma invertida.
E eu quero falar também aqui dos diodos de proteção. Aqui, esse aqui é o circuito final. Vocês podem ver que nós temos o circuito com o BC558 no Q1 aqui. Esses dois transistores aqui em cima são os PNP e os dois aqui embaixo são os NPNs com seus resistores de base. E depois a gente vai entender essas ligações desses, onde a gente vai ligar esses resistores aqui que estão fora da imagem. Mas por hora eu só quero explicar que a gente precisa desses diodos de proteção. A gente vai ver na montagem como é que a gente monta eles, mas eles precisam estar aqui nessa disposição, ou seja, entre o coletor e emissor do PNP e entre aqui o emissor e o coletor do NPN, para fazer a proteção do motor, na verdade, porque o motor são bobinas que são acionadas, e quando a gente deixa de acionar essas bobinas, existe um campo eletromagnético que se contrai, que pode gerar uma tensão reversa que pode danificar os nossos transistores. Então eu tenho esses diodos aqui externamente para proteger os nossos transistores, tá? E o porquê do capacitor de 100 nanofarads nos terminais do motor é também para proteger o motor, não só para isso, mas para minimizar esses picos de tensão nas bobinas do motor e fazer um filtro de alta frequência, de ruído de alta frequência, que pode interferir em dispositivos de radiofrequência, rádios, AM principalmente, e evitar faíscas nas escovas do motor, o que pode acabar danificando ele internamente, porque essas faíscas podem corroer aí as escovas do motor. Então a gente usa esse truque principalmente no caso da ponte H. Até agora a gente não usou isso, mas na ponte H ele é muito importante, porque como a gente tem partidas bruscas e alternâncias de estado bruscas também, a gente pode ter mais possibilidade de acontecer esses ruídos de alta frequência, e para isso a gente usa os capacitores. Então tá. Então antes de fazer a montagem, vamos falar um pouco da escolha dos componentes, o porquê que eu estou fazendo essa aula em 3 partes. E essa primeira parte eu quero justamente fazer essa montagem com transistores bipolares como chaves, e porque eu quero justamente mostrar esse problema que existe no ganho dos transistores. Então por isso que não se faz muito essa montagem com esse tipo de transistor, porque ele tem um ganho baixo. Esses transistores têm um ganho muito bom, entre 100, 200, 400, chegando até 800 vezes, quando nós estamos falando de corrente de coletor de 2 mA. O problema é que a gente precisa aí de 200 a 500 mA para acionar o motor, e vocês já vão entender o porquê disso, mas o ponto chave da questão é que o Arduino ele pode fornecer 40 mA nas suas portas, e para esses transistores a gente vai exigir muito das portas do Arduino, que nas próximas partes dessa aula 8 nós vamos ver que existem formas de resolver isso com cascateamento de transistor, no caso dos transistores Darlington. Então vamos ver isso aqui. O cálculo para se escolher o resistor da base, a gente usa a lei de Ohm, que diz que a tensão, que é esse V aqui, que a tensão ela é medida em volts, é igual a resistência medida em ohms, vezes a corrente, que é esse I, medido em amperes. Então, no caso do transistor bipolar, vamos ter aí como padrão que ele tem um ganho de 100 vezes, mas como eu falei, para correntes pequenas, de 2 mA. Como a gente vai usar aí de 200 a 500 mA, esse ganho cai muito. Já vou mostrar um gráfico para vocês, mas vamos fazer a conta aqui. Se ele tivesse esse ganho real de 100 vezes, eu precisaria de 100 vezes menos aqui, dividir vamos pegar o número 200 aqui de miliamperes, dividindo por 100, desculpa, a gente precisaria de 2 miliamperes de corrente de base, o que estaria ótimo para o Arduino, porque como a gente vai acionar a ponte H pela base do transistor,
a gente precisa medir justamente esse ponto aqui que a gente tem que verificar para saber se não está saturando a porta do Arduino. No caso de 2 mA seria ideal, porque a gente estaria trabalhando com menos de 5% da porta. Estaria super tranquilo. Então, o cálculo aqui, isolando R, fica R é igual a tensão dividida pela corrente. Então o R seria o que? Seria os 5 volts, que é o acionamento do Arduino, menos 0,7 volts, que é a queda de tensão do transistor. Como ele é um semicondutor, a gente faz de silício, a gente tem essa queda de tensão nele, então a gente sempre subtrai esse valor de 0,7. No caso de diodos, transistores, a gente faz esse cálculo. Então a gente tem aqui na verdade 4,3 volts dividido por 2 mA, né? 0,002 amperes. Então a gente precisaria usar um resistor de 2150 ohms, ao aproximado, mas não é o que acontece. Por quê? Exatamente por causa dessa queda de ganho que o transistor bipolar tem aqui na hora que a gente aumenta a corrente de coletor. Então, aqui no gráfico a gente pode ver que as correntes até menos do que 10 mA aqui, a gente quase que não tem queda nenhuma no ganho, né? Mas a hora que a gente começa a aumentar a corrente de coletor, o ganho cai muito, aqui ficando perto de 25 vezes o ganho, quando a gente está falando aqui entre 100 mA e 1000 mA, ou seja, em 1 ampere. Como a gente está entre 200 e 500, a gente vai ficar mais ou menos nessa faixa. Eu fiz uns testes e o ganho do transistor está dando por volta de 10 vezes, ou seja, caiu muito o ganho, tá? Então aí a gente tem que recalcular tudo com base nesses dados. Então se a gente continua precisando de 200 a 500 mA, só que aí a gente vai precisar na base de 20 a 30 mA de corrente. Então esse é o ponto que eu quero levantar aqui com vocês, que a gente vai estar forçando, a gente já vai estar usando aí quase que 80%, 90% da porta, que não é bom, não é saudável para o Arduino. Então, vamos fazer o cálculo aqui com 30 mA. Se a gente fizer aquele cálculo lá dos 5 menos 0,7 dividido por 0,03 amperes, ou seja, 30 mA, aí o resistor já não fica mais aqueles 2000 ohms, cai para 140, 100 ohms. Então eu estou usando na montagem 100 ohms, tá? Então é assim que a gente faz essa escolha de componentes, verificando esses dados. A gente pode ver toda essa informação buscando aqui. Eu acho que a ferramenta melhor para buscar essa informação é o Google, digitando o modelo do componente que a gente quer saber. Então no caso do transistor, o que a gente está usando é o BC548 datasheet. Vamos lá, escrevendo isso no Google, a gente vai ter o datasheet do transistor aqui, e vai ter todas essas informações de máximos que o transistor trabalha, características térmicas, características com ele desligado, com ele ligado. Olha aqui o ganho de corrente. O ganho de corrente aqui com a condição de teste com a corrente de coletor de 2 mA. E aí, por exemplo, o 548 vai me dar de 110 a 800, né? As variações aqui, o A, B e C, são variações do componente. O que a gente está usando, por sinal, é o 548B. Então a gente teria aí 200 a 450 vezes o ganho. E isso não é real por causa daquela curva que eu mostrei. Esse datasheet, inclusive, aqui, ele não tem essa curva. Eu achei num outro datasheet aqui, acho que nesse datasheet aqui ele tem essa curva. Cadê? Esse datasheet tem bastante informação. Aqui, olha as curvas aqui. Então essas curvas aqui a gente precisa tomar cuidado na hora de fazer esses cálculos, porque precisa levar isso em consideração, tá? Então vamos voltar aqui e vamos fazer essa montagem do circuito, desse circuito de teste final. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos fazer a montagem com os transistores agora. Eu vou tirar o motor aqui, desconectar o motor da bateria para facilitar. Deixa eu afastar tudo. Então onde a gente tem os botões, a gente vai substituir pelos transistores.
os botões de baixo pelos transistores BC548, que são os NPN, e os botões de cima pelos transistores BC558, que são os PNP. Vamos tirar aqui os de baixo, então. E os botões não tem lado, né? Tem duas pernas, eles não tem lado para ligar, mas os transistores eles têm. Deixa eu pegar o 548 aqui. Esse é o 548. E ele, vocês podem ver como eu mostrei para vocês no datasheet. Vocês pesquisem lá o datasheet no Google. Ele tem essa parte que é reta aqui e a parte abaulada, tá? A parte abaulada atrás e a parte reta na frente. No datasheet vocês vão ver ele com a parte abaulada para frente e dizendo que esse pino daqui é o emissor, o do meio a base e o de cá o coletor. Então eu preciso que esse emissor, no caso do NPN, vá no negativo e o coletor vai ligado na trilha que tem esse jumper que vai para o motor. Então eu preciso ligar ele nesse sentido, né, ao contrário, na verdade, assim, com a inscrição virada para a gente. Vou ligar ele aqui no mesmo espaço que vai a chave tátil. Ele vai aqui, olha, o emissor ligado aqui e o coletor nesse jumper aqui, na trilha adjacente. A base por enquanto tá livre. Vou fazer a ligação do outro no lugar onde tinha o outro, a outra chave tátil. Vou colocar esse transistor, então ela vai aqui, pronto, tá lá, os dois transistores aqui, com essa parte chata virada para lá de cá, tá? E as outras chaves táteis onde vão os transistores BC558. BC558 é o contrário. Inclusive no datasheet vocês vão ver ele assim. E dizendo que esse aqui é deixa eu confirmar aqui. Na verdade no datasheet ele está assim, tá? Com a parte chata para cá. E dizendo que essa perna aqui é o emissor, essa é a base, a do meio a base, e a de cá o coletor. Então esse emissor eu preciso ligar ele, ou seja, ele vai ligado ao contrário, com a parte abaulada voltada para a gente, vai ligado dessa forma no lugar onde estava a chave. Pronto. Então eles ficam ao contrário. Deixa eu colocar o outro aqui também, no espaço onde estava a chave. Deixa eu ajustar esse aqui, pular uns furos para cá. Vamos colocar todo mundo próximo aqui. Pronto. Ficou assim. Tá? Esses daqui com a frente voltada para cá. E esses aqui com a frente voltada para lá. Tá? Eles ficam invertidos assim mesmo. E as pernas, como a gente pode ver, o emissor aqui indo pro... Os dois emissores dos PNPs indo para o positivo, os emissores dos NPN indo para o negativo e os coletores ligados entre si através desses jumpers, que é onde a gente vai ligar o motor. As bases estão todas sem ligação. Eu vou pegar aqui o diodo de proteção do transistor. O diodo tem uma faixa cinza, não sei se vai dar para ver aí, mas tem essa faixa cinza que tem que ficar virada para cima. Ou seja, a faixa cinza vai no coletor do NPN aqui, ó, eu estou ligando entre o emissor e o coletor do NPN, tá, com a faixa cinza virada para lá. O outro aqui, deixa eu ligar também aqui, emissor para o coletor, olha lá, aqui, então fica aqui entre o emissor e o coletor, e no PNP vai do coletor para o emissor, sendo que a faixa cinza fica lá no emissor. Aqui está a faixa cinza, ele está ligado a essa perna onde está ligado o coletor desse aqui, e a outra perna lá no emissor. Mesma coisa do outro lado. Então a gente tem os transistores protegidos aí contra surtos da bobina. Surtos de tensão da bobina vão ser absorvidos aí, como eu expliquei, pelo diodo de proteção. Então com isso ficou faltando só ligar as bases e, lógico, o motor e a bateria. As bases eu vou ligar com
através em série, né, com o resistor de 100 ohms. Para esse motor aqui, que ele consome bem, eu preciso de um resistor baixo, né, para dar uma corrente boa na base, para que o proporcional da corrente de coletor seja alto para poder girar esse motor. Se eu colocar um resistor de 1K, ele não vai conseguir girar o motor, ele vai ficar dando tranco no motor, mas não vai conseguir girar. Então eu uso esses de 100 ohms aqui, que é o marrom, preto e marrom. E como é que eu vou ligar eles? Eu vou ligar uma perna na base de cada transistor e vou escolher uma trilha aqui mais para baixo. Eu vou até colocar assim, ó, para poder juntar. Depois eu vou juntar isso aqui, eu vou explicar para vocês. Então a gente vai ficar com uma perna aqui na base desse transistor e a outra perna nessa trilha aqui sem nada. Mais um resistor na base do PNP e numa trilha mais para cima. Então olha lá, ficou aqui na base desse transistor PNP aqui e numa outra trilha mais para cima, esse aqui na base desse, numa outra trilha mais para baixo. Mesma coisa do outro lado. Aqui eu ligo na base, numa trilha mais para cima, tá? E outra na base, numa trilha mais para baixo aqui. Pronto, ficou assim. Então base aqui, base para lá, base para cá, base para cá. Então a gente fica com essas conexões aqui para fazer e ligar nas portas do Arduino, tá? Uma conexão aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Não vai ser exatamente assim que a gente vai ligar, já vou explicar isso. Deixa eu colocar o motor aqui na parte central, onde ele estava ligado. Voltar a ligar ele lá na emenda dos jumpers. E a bateria eu vou ligar aqui no positivo, no negativo. E vamos dar uma olhada nos slides para ver como é que funciona a ponte H com transistores, para a gente terminar essa montagem. Bom, voltando, vamos entender agora esses resistores, como é que a gente vai ligar eles no Arduino. Então, tendo esse circuito que foi o que a gente montou, com os transistores já ligados, os seus diodos de proteção, o motor e tudo ligado, a gente falta ligar então os resistores aqui. E aqui eu tenho o VCC da bateria, né, o ground da bateria, e aonde que a gente vai ligar esses resistores. Aí vamos entender como é que funciona esses transistores como chave. Como eu falei, a gente tem um acionamento dos BC558, que são os PNP, colocando a base negativa em relação ao emissor. Então o emissor está ligado aqui no V+, né, que é o VCC. A gente colocando esse resistor no negativo, a gente faz o fechamento da chave e ele conduz. E aqui eu tenho que fazer o acionamento diagonal, então eu tenho que acionar esse 548 do outro lado, colocando, só que o 548 é um NPN, então eu tenho que colocar a base positiva em relação ao emissor que está ligado aqui no ground. Com isso eu tenho o fechamento da chave e conduz a energia aqui. Então conduz a energia desse Q1 e conduz a energia aqui no Q4. Só que aí, qual o valor que eu vou colocar nos outros transistores que tem que ficar como aberto? Aí que vem o truque. Eu coloco exatamente a mesma polaridade, vamos dizer assim, do seu par. Então o Q1, que é um PNP, eu vou ligar ele colocando a base no negativo, e o NPN parzinho dele aqui, o 548, o Q2, eu vou desligar ele também colocando a base no negativo. Esse é o truque, o pulo do gato, que permite a gente ligar esses dois resistores juntos. E daqui do outro lado também é a mesma coisa. Quando eu coloco esse Q3, que é um PNP, no positivo, a base no positivo, eu estou desligando ele e estou ligando esse NPN. Então, e com isso nunca vai acontecer de ligar os dois aqui, esses da mesma linha de um lado ou do outro
das pernas do H, eles nunca vão ligar ao mesmo tempo, causando curto-circuito, porque eles são justamente invertidos, por isso que se usa invertido assim. E aí, invertendo aqui o sinal, né, eu colocando de um lado aqui, do lado esquerdo, tudo no negativo, e do lado direito, tudo no positivo, eu dou um sentido para o motor. Quando eu inverto isso, tudo aqui no positivo e desse outro lado negativo, eu estou invertendo o motor para girar do outro lado, e aí também invertendo os transistores que eu estou ligando. Então aqui eu posso ligar eles juntos, então eu uso o mesmo fio, ligando eles juntos, e eles vão ligados aqui seria uma porta do Arduino e aqui seria a outra porta do Arduino. Aqui seria desse lado esquerdo aqui o Arduino, a porta dele em alta, né, para gerar o VCC, e a outra porta do Arduino no lado direito aqui no ground, né, colocando embaixo. E eu tenho esse sentido eu ligo esses transistores aqui na diagonal. E aí o inverso, eu estou ligando os outros transistores, tá? Então é isso daí. Vamos montar então? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá fazer a última parte da montagem. Eu tenho alguns jumpers maiores aqui, que eu vou fazer o que? Conforme eu falei, eu preciso juntar a saída aqui do resistor do NPN com o resistor do PNP com o NPN, e a mesma coisa aqui, que vão ter só duas saídas para usar só duas portas do Arduino. Então olha lá, estou ligando um jumper, deixa eu desligar de novo o motor e a bateria para a gente ver melhor. Então olha lá, estou ligando um jumper na trilha adjacente aqui dessa perna do resistor, e vou ligar ela lá na outra perna do outro resistor aqui. Então pronto, os dois resistores estão ligados juntos, e aí, conforme eu expliquei, eu colocando isso no positivo ou no negativo, deixa eu usar um jumper da mesma cor. Pronto, aí essa saída aqui vai para o Arduino. Que mais? Deixa eu usar agora um outro jumper para ligar dessa perna do resistor para essa outra perna do resistor aqui. Então pronto, temos os resistores ligados e a outra saída que vai para o Arduino. Então esses dois fios vão lá para o Arduino. Eu preciso de mais um fio, deixa eu até trocar esses dois fios por fios mais compridos. Vamos lá, eu vou colocar, então a gente não pode esquecer que eu preciso colocar o negativo, ó, estou fazendo um outro jumper aqui no negativo, que isso aqui vai ligado no negativo do Arduino. E eu tenho um branco e um verde aqui, vou ligar o branco aqui e o verde aqui. Então pronto, então eu tenho as duas saídas para o Arduino aqui, que vai na porta 12 e na porta 13. Vocês podem usar aí as portas que vocês preferirem, mas eu vou usar a 12 e a 13. Aqui eu vou ligar no negativo do Arduino. Deixa eu voltar a ligar o motor na emenda dos jumpers aqui, na emenda dos jumpers do outro lado, o positivo e o negativo da bateria. Pronto, motor ligado. Um lado está aqui, o outro aqui, positivo e negativo. E esse negativo aqui, aliás, deixa eu apresentar para vocês. Esse aqui é o Arduino que eu montei, o Arduino Tupiniquim, tá? Vocês podem ver que é exatamente igual ao Arduino que vocês conhecem. Olha aqui as pinagens aqui, eu até fiz um acabamento aqui que eu coloquei a legenda dos pinos, olha só. Então não sei se dá para vocês lerem aí, mas tem todas as inscrições aqui. Cadê? Todas as inscrições, ó. Vin, ground, então esse é o Power Pins, que a gente já está acostumado. Aqui as portas analógicas, está até escrito Analog In, está igualzinho, a mesma legenda que tem lá no Arduino, eu fiz aqui pro nosso Arduino Tupiniquim. Então a partir de agora eu vou começar a usar esse Arduino Tupiniquim para apresentar as aulas, tá? Aqui as portas digitais, olha lá, RX-TX, ali também está grafado RX-TX, porta 2, 3, até a 13, ground e o AREF, tá? Igualzinho vocês têm no Arduino, só que esse aqui é
o Arduino Tupiniquim. Então vamos lá. Então vocês que têm o Arduino Uno aí, vocês já estão bem acostumados com essa organização de portas. Eu vou ligar aqui, ó, eu vou aproveitar um dos grounds, eu tenho dois grounds aqui, vou aproveitar um dos grounds para ligar o ground que veio daqui. E o verde e o branco, vamos ligar na porta 13. Então tem o ref e o ground o 13. E na porta 12 aqui. E ele é bem igual a um Arduino Uno, tanto que eu tenho meu LED vermelho aqui ligado na porta 13, que a gente faz com o blink lá, faz ele piscar e tudo. O botão de reset, ó, ele é bem completo, tá? Tem o regulador de tensão de 5 volts, tem entrada para USB e entrada também para fonte externa, exatamente igual, inclusive do mesmo tamanho. Deixa eu ver o meu Arduino Uno aqui. Olha lá. Exatamente do mesmo tamanho do Arduino Uno. O meu inclusive está sem o chip aqui porque eu aproveitei para o meu Arduino Tupiniquim, tá? É isso aí. Então agora a gente tendo essa conexão feita, vamos ver a parte do código. Então tá, gente, vamos fazer aqui, ver o código, né? Como é que a gente vai fazer esse código do Arduino. Eu fiz um exemplo bem simples aqui, me aproveitando do Blink, que é aquele exemplo que vem com o Arduino, que faz piscar o LED da porta 13. Eu modifiquei um pouco esse exemplo para que eu pudesse ligar e desligar a porta 13 e também a 12 em intervalos de 1 segundo. Então o que eu tenho aqui é um código bem simples, configurando a porta 13 usando o pin mode para output e o pin mode aqui da porta 12 também para output. Eu faço na função setup aqui, que executa uma vez, eu faço um digital write na porta 13 colocando ela em high, ou seja, colocando ela no VCC, e a 12 também em high, e com isso eu faço freio motor. Na segunda parte dessa aula 8 a gente vai ver esse negócio do freio motor, que eu não falei isso ainda, mas só para resumir aqui, quando a gente liga as duas chaves superiores ou inferiores, o motor freia. Então dá para fazer uma parada brusca, em vez de esperar o motor parar, eu consigo fazer uma parada brusca. O loop faz o que? Ele fica rodando eternamente aqui, invertendo o estado das portas, né? Fazendo digital write na porta 13 high, colocando ela no VCC, e o digital write da 12 no low. Então liga o motor em um sentido, faz um delay de 1 segundo, inverte o sentido do motor, colocando a 13 em low e a 12 em high, espera mais 1 segundo e começa tudo de novo. Então ele fica fazendo uma inversão de sentido do motor a cada 1 segundo, tá? O código é bem simples, a gente já viu bastante coisa de código aí, esse código não é complicado não. Vamos ver esse blink em execução então. Bom pessoal, vamos ver o funcionamento aqui. Deixa eu aproximar o motor. Ficou bastante conexão aqui, mas é isso aí mesmo. Então vamos lá. Pronto, o motor está aqui. Vou alimentar o Arduino com energia. Eu já fiz o upload da programação. Então vamos colocar... Eu vou alimentar com uma fonte externa aqui para facilitar. Olha lá. Então conforme ele pisca, a gente pode ver até o LED da porta 13 acendendo aqui, ó. Quando ele acende, ele coloca alto na porta 13 e baixo na porta 12, ele gira para um lado. Quando ele inverte, ele gira para o outro lado. É isso aí. Então esse é o funcionamento da ponte H. Então é isso, pessoal. Dos links aí para vocês não deixarem de visitar, o renatoaloy.blogspot.com. O meu site seria o link, o site o blog do Railon e do Roberto, para vocês visitarem. Eles estão com material novo lá, dei uma olhada. E esse site que eu coloquei aqui, Maxwell Bohr, não sei exatamente como é que fala, mas esse site é interessante vocês darem uma olhada nele também, que foi da onde eu tirei o material dessa ponte H. Eles têm aqui uns kits educacionais, e eles têm
uma plataforma deles aqui, mas descendo a página aqui, lá embaixo tem uns vídeos de robô e tudo, é bacana esse site. Lá embaixo eles têm uns tutoriais de eletrônica, inclusive o tutorial da montagem da ponte H pelo Luiz Fernando Patsco, e foi da onde eu tirei as imagens e todo o conceito aí dessa aula, tá? Então aí tá acreditado aí, que é um material bacana. Tem inclusive um circuitinho aqui já pronto, ó. Ele usa uns componentes um pouco diferentes aqui, usa voltagem de 3,3 volts, mas serve como material de referência aí também, tá bom? É isso aí. Dúvidas, sugestões, qualquer coisa, renato.olai@gmail.com. Valeu, pessoal, até a próxima aula.